Os Yakuza são uma das figuras mais icônicas do Japão, tão conhecidos quanto os samurais ou as geishas. Embora apareçam com frequência em filmes e animes, eles são, na verdade, organizações criminosas reais que ainda existem no Japão de hoje. Mas você sabia que os Yakuza estão desaparecendo rapidamente? Hoje eu vou explicar o que são os Yakuza, como eles surgiram, por que perderam tanto poder e o que está surgindo no lugar deles. Você está no canal Mergulhando no Japão, e neste vídeo eu vou te mostrar quem são os verdadeiros Yakuza e como o Japão praticamente acabou com a máfia mais famosa do mundo. As origens dos Yakuza remontam ao período Edo 1603-1868, a última era dos samurais. O Japão vivia em paz sob o rígido controle do shogunato Tokugawa, e essa estabilidade tinha um preço. Qualquer samurai que desobedecesse ou desafiasse a hierarquia era punido, perdendo seu título, propriedades e status. Alguns desses homens sem senhor, os chamados Ronin, e comerciantes marginalizados, começaram a sobreviver através de jogos de azar e mercados itinerantes em templos e festivais. Eles eram conhecidos como Bakuto, jogadores, e Tekiya, vendedores de rua. Esses grupos começaram a se organizar, a disputar territórios e a usar violência para proteger seus negócios. Com o tempo, formaram as primeiras estruturas que, séculos depois, seriam conhecidas como Yakuza. O termo Yakuza, aliás, vem de uma mão perdedora em um jogo de cartas japonês chamado Oichokabu, 893, Yakuza, que significa inútil ou sem valor. Era uma forma de mostrar orgulho em ser excluído da sociedade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado. O mercado negro floresceu e os Yakuza aproveitaram o caos. Eles controlavam o comércio ilegal de bens escassos, o transporte e até cobravam taxas de segurança em bairros e feiras. Enquanto a polícia e o governo se reorganizavam, os Yakuza cresceram como uma força paralela. Nos anos 1950 e 60, veio o chamado milagre econômico japonês. O país prosperava com as Olimpíadas de 1964 e a Expo de Osaka em 1970. E, junto com a economia, os Yakuza também prosperaram. Eles expandiram seus negócios ilegais, como prostituição, drogas e jogos, mas também começaram a atuar em setores legítimos, construção civil, finanças, imóveis e até política. Era a era de ouro dos Yakuza. Os chefes eram ricos, influentes e até respeitados em certas comunidades. Em muitos filmes e dramas, essa imagem glamurosa foi eternizada, um mafioso de honra, leal e disciplinado. Mas na prática, essas organizações sempre usaram intimidação e violência para manter poder, e eram, acima de tudo, grupos criminosos organizados. O início do declínio. Nos anos 1990, tudo começou a mudar. A bolha imobiliária e financeira do Japão estourou em 1991, levando o país a um longo período de estagnação econômica. E com isso, a imagem dos Yakuza como mão necessário começou a ruir. Em 1992, foi promulgada a chamada Lei Anti-Gangster. Essa lei dificultou a vida das organizações criminosas em praticamente todos os aspectos. Membros dos Yakuza foram proibidos de abrir contas bancárias, fazer contratos, alugar imóveis ou registrar empresas. Hoje é comum ver cláusulas em contratos japoneses afirmando: declaro não ter qualquer relação com organizações criminosas. Em 2011, as regras ficaram ainda mais duras. A lei passou a punir também qualquer pessoa ou empresa que tivesse envolvimento com os Yakuza, mesmo que indiretamente. Ou seja, quem fizesse negócios com eles poderia ser preso. A partir daí, as portas começaram a se fechar. Celebridades que apareciam ligados a chefes de máfia eram afastadas da mídia, empresas passaram a fazer triagens rigorosas e até contas de celular ou aluguel podiam ser negados a suspeitos de envolvimento. A queda dos números. O resultado dessas políticas é visível. Nos anos 1960, o Japão tinha mais de 180 mil membros de grupos de Yakuza. Mas, segundo a Agência Nacional de Polícia, no fim de 2024, o número total caiu para menos de 20 mil, a menor marca desde que há registros. Desse total, apenas 9.900 ainda são considerados membros formais. O grupo mais conhecido, a Yamaguchi-gumi, que já foi o maior sindicato do crime do mundo,
Com mais de 40 mil integrantes nos anos 80, hoje tem menos de 7 mil e enfrenta disputas internas e envelhecimento dos membros. A média de idade entre os Yakuza ultrapassa os 50 anos e cada vez menos jovens se interessam por esse estilo de vida. Com menos poder econômico e cada vez mais perseguidos, os antigos chefes viram seu império ruir silenciosamente. Mas o fim dos Yakuza não trouxe paz total. O que surgiu em seu lugar é algo bem diferente e talvez mais perigoso. Com o desaparecimento das grandes organizações, o submundo do crime se fragmentou. Grupos menores e independentes, conhecidos como Hangul-ré ou Tokuryo, começaram a se formar. Eles não têm sede, uniforme, hierarquia ou código de honra. São jovens, muitas vezes recrutados pela internet, e se unem para cometer fraudes, golpes e crimes rápidos, e depois desaparecem. De acordo com relatórios da polícia japonesa, esses grupos anônimos já movimentam bilhões de ienes por ano em golpes online, extorsões e tráfico digital. Eles também têm atraído estudantes e até trabalhadores comuns em busca de empregos sombrios, conhecidos como Yamibaito. Diferente dos Yakuza tradicionais, os Hangul-ré não têm um chefe identificável nem seguem regras internas, e isso torna o combate muito mais difícil. Nos anos 80, os Yakuza eram vistos quase como parte da paisagem urbana. Tinham sedes com placas, cartões de visita e hierarquia registrada. Hoje isso é impensável. A polícia intensificou a vigilância e muitos grupos fecharam seus escritórios. Por outro lado, essa ausência criou um vácuo no submundo do crime. Antes, os Yakuza mantinham uma espécie de controle interno. Havia regras sobre territórios e sobre quem poderia agir onde. Agora o crime está muito mais difuso, sem comando, sem fronteiras e com mais participação de pessoas comuns. Não se trata de romantizar os Yakuza, mas sim de reconhecer uma realidade. A queda deles não significou o fim do crime, apenas a sua transformação. Em 2025, os Yakuza continuam existindo, mas em seu ponto mais fraco da história. Eles perderam espaço econômico, político e até cultural. A sociedade japonesa passou a tratá-los não como fora da lei de honra, mas simplesmente como criminosos comuns. Mesmo assim, ainda há confrontos esporádicos. A Yamaguchi-gumi, por exemplo, anunciou em 2025 o fim de uma guerra interna que durava anos, um sinal claro de desgaste. O governo japonês, por sua vez, continua apertando o cerco. Hoje, até relacionamentos indiretos com essas organizações podem resultar em prisão ou confisco de bens. Conclusão: a história dos Yakuza é, no fundo, um espelho da própria história moderna do Japão. Eles nasceram no período Edo, cresceram com a destruição do pós-guerra, dominaram parte da economia no auge do crescimento japonês e, com o tempo, foram sendo apagados pela modernização e pela lei. Mas o crime organizado nunca desaparece totalmente. Ele se adapta. E o Japão de hoje enfrenta uma nova geração de criminosos, mais jovens, digitais e invisíveis. Não estou dizendo que os Yakuza devam voltar, mas é importante entender que o fim deles não resolveu todos os problemas, apenas mudou a forma como eles aparecem. Talvez o verdadeiro desafio do Japão agora seja lidar com um crime sem rosto que substituiu o velho inimigo. Deixarei no final desse vídeo indicação de 3 filmes sobre o tema. Espero que gostem. Enfim, se este vídeo te ajudou a entender melhor a situação dos Yakuza e do crime organizado no Japão, deixe o seu like e se inscreva no canal Mergulhando no Japão. Meu objetivo é alcançar 1000 inscritos, então sua ajuda faz toda a diferença. E se quiser apoiar o canal financeiramente, o link para o LifePix está na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.